bem-vindos a mais um programa Cidades, Negócios e Oportunidades. Nesta tarde, eu estou tendo o prazer de estar aqui ao lado do diretor do Cefet, professor Frederico Ferreira de Oliveira. E a gente vai falar um pouquinho sobre as atribuições, sobre as oportunidades do Cefet. O programa Cidades, Negócios e Oportunidades começa agora. Então, começando o programa aqui no Centro Federal de Educação Tecnológico, ao lado do diretor do Campus Petrópolis. Tudo bom, professor? Tudo bem, Roberta. Prazer estar aqui juntamente com vocês. É um prazer falar um pouco do Cefet para a população de Petrópolis, apresentar o nosso trabalho enquanto instituição federal que está aqui presente na cidade desde o ano de 2008. Para quem está nos ouvindo, né, participando do programa, talvez a forma mais fácil de você entender o que é o Cefet, onde o Cefet está aqui no coração da cidade de Petrópolis, fica no antigo fórum. É uma memória afetiva que a cidade ainda tem junto ao prédio, que a gente também respeita e preserva. Então, o antigo fórum hoje, ele é a sede do Cefet, né, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Cove da Fonseca. Nós somos um campus à parte do nosso próprio campus sede, que fica no campus Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. E desde o ano de 2008, então, ofertamos à cidade de Petrópolis ensino, pesquisa e extensão por meio de cursos no médio técnico integrado, quanto também de cursos de graduação, além de outros cursos e programas que a gente vai conversar um pouco. Então, professor, é muito interessante porque pesquisando a respeito do Cefet, ele foi criado no Rio de Janeiro, nós temos agora em Petrópolis, também em Minas Gerais, e essa organização junto ao MEC, né, vem proporcionando oportunidades para jovens, também adultos, né, que não é limitado à idade, através de provas, através do Enem. Isso mesmo, Roberta. Então, muito se fala, né? Acho que é importante a gente também, né, falar um pouco sobre isso. O Cefet, ele pertence à estrutura administrativa do próprio MEC, do Ministério da Educação. Existem, então, as universidades, os institutos federais, os IFES e o próprio Cefet. Desde o ano de 2008, o Cefet também recebeu um convite do próprio MEC para se integrar à rede, mas foi uma escolha do Cefet a não transformação em Instituto Federal, entendendo naquele momento e até os dias atuais de que o Cefet ele deveria ser transformado em uma universidade. É o que está apregoado nos nossos documentos institucionais, a título de exemplo, o nosso plano de desenvolvimento institucional, que também coloca isso como uma missão para nós conseguirmos. Também é importante a gente dizer nesse momento que uma conjuntura política, então não depende unicamente do Cefet. Ofertamos hoje aqui no campus o curso técnico em telecomunicações integrado ao ensino médio. Esse curso ele começou desde o ano de 2008, não era integrado ao ensino médio, ele começou como um curso técnico e após alguns anos nós percebemos que era uma política também, tanto do MEC quanto na política da própria instituição, essa alternância, ou seja, deixar de ser concomitante e fazer que ele fosse integrado ao ensino médio. Isso até para que os alunos de uma idade que completam o 9º ano na cidade de Petrópolis tivessem uma nova oportunidade de um ensino técnico de qualidade. E nisso, então, nós começamos a fazer essa oferta desde o ano de 2015. Estamos, né, ainda ofertando, iremos ofertar durante vários anos, assim, esperemos. Esse curso de telecomunicações, ele capacita o jovem já a começar a trabalhar no mercado de trabalho? Isso, Roberta. O curso técnico em telecomunicações, integrado ao ensino médio, né, o nome é grande, mas o que ele diz? O aluno, ele aqui dentro do Cefet, ele vai estudar as disciplinas referentes ao ensino médio, então aquelas disciplinas normais, mais as disciplinas de um curso técnico em telecomunicações. Então, ao longo do primeiro, do segundo ano, o aluno já vai tendo contato já com a realidade profissional, que é do mercado de trabalho das telecomunicações, por meio de diferentes disciplinas, que talvez algumas, como eletrônica básica, programação, software, ao mesmo tempo também redes. E aí, no terceiro ano, o aluno ele cria a oportunidade, por meio do quadro curricular, para que ele possa, além de fazer o curso, também fazer estágio em uma empresa. Então, ele consolida a formação,
Ao final dos 3 anos, quando ele se forma, ele já sai então com a dupla titulação, ensino médio mais o curso técnico. Caso seja do interesse do aluno, ele pode dar entrada no CREA e retirar a carteirinha. Então, ele se torna um profissional apto a trabalhar em todo esse mercado das telecomunicações. Então, professor, eu estava perguntando, pessoal, nos bastidores, para ele a respeito que mercado nós temos hoje em telecomunicações. Nós temos operadoras como Oi, Claro, TIM, Vivo, nós temos o laboratório, o LNCC. Na prática, o senhor poderia dar alguns exemplos mais? Claro, claro. Talvez acho que o exemplo mais fácil, Roberta, e até para quem está nos assistindo entender, tudo hoje gira a partir das telecomunicações. Então, a gente tem um grande aparelho nas mãos, que é o aparelho de celular. Então, toda a movimentação de dados, voz, é por via da rede de telecomunicações e, por isso, existe um grande número de profissionais que trabalham nos bastidores. Então, não é somente o sinal que chega para o aparelho celular, é pensado também a forma da distribuição desse sinal, a qualidade do sinal. E se a gente está falando do celular, quando a gente dá um outro plus, a gente também começa a pensar a partir do boom que nós tivemos da fibra ótica, que também proporcionou hoje um novo acesso às telecomunicações, pensando a partir de dados, voz, mas principalmente talvez acho que é a forma mais clara que a gente vê nas nossas casas, que é a TV por assinatura. Então, os nossos alunos também são preparados para estarem trabalhando diretamente nesse mercado de trabalho. E o aluno que entra aqui para o Cefet, ele tem o inglês, né, bem forte, são 2 ou 3 anos de inglês, espanhol também? Também. As línguas estrangeiras fazem parte do que a gente chama de itinerário formativo dos alunos do curso integrado, para que eles possam ter o contato com a língua estrangeira, porque é a base hoje, né, de quase todo o mercado de trabalho, e nós fazemos a dupla linguagem. Então, se oferta tanto o inglês quanto o espanhol, entendendo que as comunicações hoje não se referem somente num idioma estrangeiro, somente no inglês. Então, nós temos aí as duas línguas, a língua portuguesa, que é estudada, como também a língua inglesa e a espanhola. E vocês também oferecem um link para poder fazer um estágio, né? Não vamos falar empresa, mas a pessoa pode estar fazendo estágios e tendo até a oportunidade de sair do país quando terminar o curso. Isso. Os alunos que fazem parte do curso técnico, isso também está previsto, né, no próprio projeto do curso, que os alunos, para se formarem, eles precisam realizar o estágio. Isso porque é uma necessidade apontada também pelo CREA, não é uma condição obrigatória, mas é recomendável. Os alunos, então, aqui do campus, a gente tem uma parceria com algumas empresas locais, empresas de grande porte, que ofertam essas vagas de estágio. Os alunos, então, ingressam nessas empresas e fazem ali a carga horária de estágio necessária. Isso é muito bacana, porque permite ao aluno a gente está falando do ensino médio, ali final da adolescência, ele já ter contato com profissionais experientes e a troca de conhecimento. E ele pode ver na prática, de fato, aquilo que ele está aprendendo em sala de aula, como que ele vai depois, no futuro profissional, aplicar diretamente no seu cotidiano. Isso faz toda a diferença, principalmente no mercado onde existe muita indicação, existe um mercado muito fechado, né? Ele já entrar aqui depois do ensino fundamental, as inscrições começam quando, professor? Então, isso é importante, Roberta. Todo o processo seletivo para o médio integrado, ele acontece por meio de divulgação, um edital à parte. O edital ele fica disponível no nosso site, então vou falar devagar o endereço para que você que está nos assistindo possa anotar. É o www.cefet-rj.br. No site, então, a pessoa consegue ter todas as informações. O edital, normalmente, ele é lançado em final de setembro, início de outubro. Lá tem todas as explicações, as matérias que devem ser estudadas e as provas acontecem no final de novembro, início de dezembro. E são 2 etapas. Uma primeira de caráter mais abrangente e uma segunda etapa que, às vezes, se concentra na na escrita de uma redação. Então, pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos falando sobre o Cefet, aqui com o professor e diretor do Campus Petrópolis, professor Frederico Ferreira de Oliveira. Até já! Voltamos
voltamos a mais um programa Cidades, Negócios e Oportunidades, hoje aqui no Cefet com o diretor do Campus Petrópolis, professor Frederico Ferreira de Oliveira, que está sendo um grande prazer estar falando aqui sobre os cursos oferecidos. E agora, em especial, a gente vai falar sobre a Faculdade Federal. Porque na cidade de Petrópolis todos sabem que existe uma faculdade federal, mas poucas são as instruções, poucas são os comerciais que falam, para dizer a verdade, eu mesma não sabia exatamente como fazia para entrar numa faculdade federal. E hoje estou aqui com o diretor do Campus Petrópolis para poder estar explicando. Então, Roberta, é até importante a gente falar isso, talvez eu começar com um número, né? Acho que é muito importante, a gente está numa era de dados e informações. Então, hoje, ofertamos semestralmente 145 vagas de cursos de bacharelados e cursos superiores para a população petropolitana. Então, quando a gente pensa isso num universo, pode parecer pouco, mas são 145 oportunidades que o jovem ou talvez as pessoas de mais idade que queiram dar continuidade aos seus estudos de permanecerem na cidade. É até importante também a gente desmistificar essa relação de que os cursos superiores federais só estão localizados na cidade do Rio de Janeiro, que Petrópolis não tem nada para fazer. Isso a gente já está vencendo já esse estigma. O Cefet está aqui presente, então, novamente, desde o ano de 2008. Lá em 2008, o campus começou ofertando o curso de licenciatura em Física, o qual é ofertado até hoje. É um curso voltado para a formação de professores de Física. É uma demanda que foi colocada pelo próprio Ministério da Educação, quando da abertura deste campus, porque entendeu-se que a rede de escolas elas eram muito carentes de professores qualificados. E hoje nós temos a continuidade da oferta do curso e falar um pouco também a respeito então, do curso de licenciatura em Física. A internet ela revolucionou a forma de contato, então o conhecimento não está somente nos livros, também está disponível em diversas outras plataformas, mas a gente precisa do professor, sendo ali o mediador desses conhecimentos. O professor ele é um elemento muito importante na nossa sociedade e a gente precisa valorizar os professores, porque são eles que são capazes de transmitir o conhecimento, provocar o diálogo, provocar o questionamento para que novos conhecimentos possam ser gerados. E a licenciatura em Física, e até também já aproveito o gancho para falar sobre o curso que nós estamos iniciando esse ano, que é a licenciatura em Matemática, também por uma demanda da própria cidade, porque a cidade ela precisa aumentar os níveis junto ao IDEB, e o nível, a avaliação IDEB é baseada nas notas de português e nas notas de matemática. Então, novamente, o professor de matemática é muito importante que haja uma formação concisa, haja uma formação muito madura para que este ou esta docente que formados aqui pelo campus possam atuar e propiciar ao próprio município esse desenvolvimento. Então, voltando aqui junto com o diretor do Campus Petrópolis, professor Frederico Ferreira de Oliveira, nós vamos continuar falando sobre as disciplinas, sobre a graduação, em especial agora em turismo e engenharia. Em especial turismo, pessoal, que é uma didática, é uma profissão tão importante e tão com a cara dos petropolitanos, com a cara da nossa história. Como é importante essa faculdade para quem mora em Petrópolis, para quem vive e respira essa história no dia a dia. Sim, Roberta. Para quem não sabe, Petrópolis é um dos municípios muito bem avaliados pelo Ministério do Turismo, tanto que Petrópolis faz parte de um conjunto de municípios que são 65 destinos indutores da atividade turística. Então, isso a gente começa a perceber a importância do município e, frente a essa importância, a gente também foi se pensado para a abertura do campus, então, a oferta do curso à época, que era o tecnólogo em gestão de turismo. Desde o ano de 2008, então, ele foi ofertado até o ano de 2014, quando nós, professores, começamos a perceber que ele já não respondia mais às demandas do mercado. A gente precisava de um aluno mais formado, mas com outras áreas de conhecimento. Então, migramos para o curso de bacharelado em turismo, ao qual nós estamos ofertando ele desde o ano de 2015 para cá.
O curso também foi avaliado pelo MEC, também obteve nota 4, conceito 4 de avaliação, e os alunos obtiveram no ano passado conceito 5, conceito máximo no ENAD, que é o Exame Nacional de Ensino. Então, isso mostra a qualidade que é feita. O bacana de se falar do curso, e aí talvez um pouquinho, vou puxar a sardinha para o meu lado, eu sou um dos professores do curso, sou turismólogo e defendo muito a nossa profissão, que é exatamente da potencialidade e da prática que a gente tem aqui em Petrópolis. Então, a gente tem um grande laboratório a céu aberto, no qual a gente coloca sempre os alunos para pensarem e refletirem sobre os problemas turísticos de Petrópolis, quanto também em alguns outros espaços que nós temos. O Cefet, aqui o Cefet Campus Petrópolis, é membro do Conselho Municipal de Turismo, então nós temos uma agenda de vários projetos junto com o Contur. A título de exemplo, foram os anos de 2015 e 2016, que o curso ofertou, em conjunto com a Prefeitura à época e também com o Conselho Municipal, um curso de formação para os professores que lecionam a disciplina de História, Geografia e Turismo na rede municipal de educação. Então, foi muito bacana essa troca de conhecimento. Fizemos, então, naqueles 2 anos, esse curso que foi uma demanda apresentada pela rede. Estamos pensando novamente reeditar o curso, mas ainda precisamos rediscutir e até mesmo entender as novas demandas que se apresentam. E também temos engenharia, professor. Sim, esse é um curso que é muito procurado, né? A engenharia, de certa forma, a gente pode dizer que faz parte do imaginário, né, de muitos de nós brasileiros, se não a engenharia, a medicina, e o Campus Petrópolis percebendo essa necessidade, esse desejo, junto com uma demanda local. Bom, a demanda local qual é? Nós temos instalado na cidade 2 grandes equipamentos. Um é o Laboratório Nacional de Ciências da Computação, que é o LNCC, que desenvolve muitas pesquisas no campo da ciência computacional, e também o Serratec, que é o Parque Tecnológico da região serrana. Então, a partir desses 2 grandes equipamentos, surgiu a necessidade da oferta do curso de Engenharia da Computação. O curso ele tem 5 anos, é um curso um pouco mais longo, ele é ofertado no turno da manhã, foi avaliado pelo MEC também com conceito 4 e os alunos fizeram a prova, mas ainda não saiu o conceito ENAD, então nós ainda estamos no aguardo. O bacana desse curso para a cidade é porque é uma área que hoje a gente percebe que a nossa vida está atrelada à computação. Então, os alunos eles têm disciplinas voltadas à rede, à proteção de dados, voltados ao desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de software, melhoramento de hardware, que é computadores, netbooks ou outros equipamentos, como também os alunos desenvolvem uma série de outros conhecimentos ligados à área de computação e que nós percebemos cada vez mais que a nossa sociedade ela é demandante desses serviços. Então, a formação dos alunos, né, e a gente olha de âmbito geral para o Cefet, ela vai muito ao encontro daquilo que a cidade carece e necessita. E às vezes a gente fica pensando que faculdade federal é só no Rio, né? É só o UFRJ, aí já pensa dificuldade, porque quem mora em Petrópolis, para ir estudar na UFRJ tem que ter dinheiro. Sim. Não adianta ir sem dinheiro, porque aí acaba tendo uma divisão na classe social. Uma faculdade que foi criada para um público de baixa renda, inverteu os valores. Sim. Hoje a gente tem por meio do Enem, né, do SISU, então ele cria essa democratização do acesso, então várias das instituições elas têm os sistemas de cota, que exatamente elas tentam fazer essa correção social. Aqui no campus, então, de novo, falando do número, semestralmente, petropolitanos e petropolitanas, é ofertado 145 vagas, que são entradas por meio do Enem. Então, aquele candidato, aquela que se interessou, né, o candidato que se interessou em cursar alguns dos cursos que estão sendo ditos, primeiro, tem que fazer a prova do Enem, porque a gente também faz parte do sistema da política educacional, porque é muito mais barato para a União, para o contribuinte, ter uma prova única do que o aluno ter que fazer diversos vestibulares, como acontecia anos atrás, talvez na nossa época. A gente tinha que pagar diversas taxas e ficar correndo de cidades em cidades para fazerem vestibular. Agora não. O Enem ele acabou fazendo esse ajuntamento dessas provas.
Bom, depois do Enem feito, o candidato, aprovado com a sua nota, ele participa do SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção. Então, ele ali se inscreve para os cursos, no caso aqui, para o Campus Petrópolis, e tem as notas que são feitas as classificações. E cada vez mais nós temos percebendo de forma muito grata que há um aumento do número de petropolitanos dentro do Cefet. O que nos primeiros anos nós tínhamos uma massa de alunos que eram da Baixada, alunos que até não eram propriamente da cidade, hoje a gente já começa a perceber uma mudança de comportamento, o que nos deixa muito felizes, porque é exatamente isso. O Cefet está instalado aqui na cidade para ofertar desenvolvimento, oportunidade de educação gratuita para o petropolitano e para a petropolitana. Então, é muito importante a gente fazer esse repasse de informação, porque, novamente, Roberta, é o que você disse, ensino federal não é só na cidade do Rio de Janeiro. Então, se você já mora aqui em Petrópolis, para você se locomover da sua casa até aqui o centro da cidade, é muito mais barato do que você ter que pagar diariamente a condução até o Rio, a alimentação e outras despesas que envolvem uma faculdade. E aqui você tendo a oportunidade de residir na cidade e, claro, que se conseguir conciliar também a realidade de trabalho ou emprego, se torna muito mais vantajoso para você cursar aqui juntamente conosco um curso de graduação. Professor, pesquisando, sobre o Enem, eu vi que o Enem não é só para os jovens que estão terminando agora o ensino médio. Pode ser para adultos também. Você que aí já fez uma faculdade, está pensando em fazer uma outra faculdade, não é só para quem fez o ensino médio, no caso, na escola estadual ou municipal, pode ser também ter sido feito numa escola particular. Não é mesmo? Não é assim mesmo? E dar entrada no Enem? Isso mesmo, Roberta. O Enem ele é aberto a toda a população brasileira, então basta que o candidato ele tenha concluído o ensino médio, ele tem ali o certificado de conclusão do ensino médio, ele faz a matrícula, na verdade ele se inscreve para o Enem e faz as provas. Então, assim, é totalmente democrático, é totalmente aberto a todos, não existe faixa etária, isso é importante também a gente dizer. Para as pessoas mais velhas, que talvez estão procurando uma nova atividade para fazerem, talvez um novo espaço de socialização, nós temos muitos alunos de uma faixa etária já mais elevada. E quando a gente está falando de mais elevada, é para cima da faixa dos 50 anos. Então, o que a gente tenta criar é sempre um ambiente muito democrático, respeitando as diferenças, respeitando a faixa etária, e há uma convivência muito bacana entre os alunos de idades do próprio ensino médio, talvez adolescentes, início da juventude, com os alunos mais velhos, já adultos e talvez com uma profissão. Professor, muito obrigada. O senhor teria alguma consideração final para poder falar? Roberta, agradecer muito ao programa, a esse espaço, para o Cefet, para as instituições públicas federais de educação se apresentarem. Como também dizer e novamente reforçar o convite. Você, petropolitano, petropolitana, está aqui no centro da cidade, às vezes está esperando o ônibus aqui de frente no antigo fórum, ficou curioso? Pode entrar. A nossa biblioteca é aberta ao público, nós temos computadores que também ficam disponíveis com acesso à internet para a população. Então, às vezes, está precisando estudar, às vezes quer parar um pouquinho, fugir aqui do barulho da rua, entrar. Então, esteja convidado para conhecer um pouco do nosso trabalho e também das nossas instalações. O Cefet está sempre de portas abertas a acolher a todas e a todos aqui no nosso campus. Professor, muito obrigada pela sua participação. É uma grata surpresa, a gente está falando desses projetos incríveis para a nossa sociedade e podemos dizer aí que é uma mão que está sendo ofertada, é uma luz para o nosso caminho. E terminamos assim o programa Cidades, Negócios e Oportunidades e convidando a você que nos assistiu a estar presente também nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, estamos também no Instagram. E voltamos na próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, na Rede Petrópolis Televisão, no Canal 10 e também na cidade de São José do Vale do Rio Preto, nos finais de semana. Um grande abraço e até lá!